casa, os caros vereadores, a mesa formada, público presente. Na verdade, eu tenho aqui, escreveu um discurso, mas a brilhante fala da professora Ivanete, ela havia desmontado o meu discurso, mas aí veio a outra professora Ana Célia e montou de novo o meu discurso, então eu vou, e elas mostraram para a gente que a gestão democrática é muito complexa. Eu realmente não tinha noção do que me esperava aqui, então é uma coisa muito complicada, então a gente tem que abrir mais discussões em relação a isso, a gente tem que discutir mais, né? Então eu vou sim fazer uso do meu discurso, né? E dizer que esse discurso, que já tramita nessa casa, um projeto de lei de nossa autoria, com a participação do vereador Manequinha, né, que fala sobre dispõe sobre a escolha mediante eleição direta de diretores e diretores adjuntos das escolas da rede municipal de ensino do município de Japeri e da outras providências. Né? E a minha justificativa ao projeto, e tudo que foi aqui exposto, a gestão democrática na educação realiza-se através de mecanismos formais, normativos, leis, regimentos, por exemplo, institucionais, tais como as secretarias de educação e conselhos, e de práticas cotidianas que visam a participação dos diferentes atores sociais implicados, seja no nível dos sistemas ou das unidades de ensino, nos processos de planejamento, tomada de decisão e avaliação inerente à organização e funcionamento desses espaços. Pela eleição, justificada pelo caráter político da gestão escolar e pela importância da participação da comunidade, organizada pela via indireta, através de colegiado ou conselho escolar, ou pela via direta, com voto universal ou proporcional, neste caso, há o estabelecimento de peso dos votos de cada segmento escolar no ponto final. Ainda há o chamado esquema misto, que combina um sistema de avaliação de competência técnica com processos de eleição pela comunidade. Por derradeiro, entendo que, dentre dessas possibilidades, a eleição é a forma mais democrática, pois a nomeação, mesmo com alguma participação da comunidade, tende a critérios políticos clientelistas. O concurso, ainda que coíba o apadrinhamento político, acaba sendo democrático apenas para os candidatos, já que o diretor escolhe a escola, mas a escola não escolhe o diretor, desvestindo esse processo do seu caráter político. No caso do esquema misto, também a comunidade tem o seu poder deliberativo bastante reduzido pelos processos de qualificação dos candidatos através de avaliações. Já nos processos de eleição, a experiência tem mostrado que a discussão democrática é bastante fomentada, implicando maior distribuição do poder para as instâncias de base da pirâmide estatal. Penso no sentido que a administração escolar, por não se resumir à dimensão técnica, mas por configurar-se em ato político, deve contemplar a participação da comunidade, o que está prejudicado na modalidade de concurso. Mesmo assim, alerta que a eleição, enquanto canal legítimo na luta pela democratização da escola, tem suas limitações ligadas ao sistema representativo. Neste sentido, ela deve estar articulada a processos de democratização com participação direta. Reforça-se assim o que já foi dito anteriormente. Ainda que a eleição influencie o modo de gestão, o processo democrático não se esgota nela. O exercício da função do diretor deve ser acompanhado por outras estratégias que ampliem os horizontes da democratização, através da participação no planejamento e controle da organização da instituição. Em muitas reformas atuais em nível mundial,
apoiada por instituições que fomentam políticas educacionais, há uma intenção clara de desassociar o diretor, por vezes concebido como administrador da atividade docente. O concurso público para diretor acaba por consolidar essa cisão entre o profissional docente e o profissional gestor e permite pressupor como sustentação teórica a possibilidade de apartar a dimensão administrativa da dimensão pedagógica, o que, na minha opinião, é um retrocesso em relação à proposição de que a dimensão administrativa, pedagógica e financeira estão intrinsecamente tramadas no tecido da ação docente. Os defensores do concurso público apontam muitas fragilidades nos processos organizados através da eleição, despreparo e desconhecimento dos candidatos acerca das tarefas inerentes ao cargo, desqualificação nas campanhas eleitorais, com promessas corporativas populistas e clientelistas, disputa e cisão do coletivo docente, que pessoaliza o debate e é incapaz de agregar-se em torno do projeto vitorioso após as eleições. Por outro lado, os defensores da eleição, ainda que reconhecendo como pertinente todas as críticas, acreditam os problemas da debilidade da cultura democrática, ou seja, é a falta de democracia que produz esses problemas, que tendem a ser superados com o tempo pelo próprio processo de enraizamento de uma cultura democrática. A eleição de diretores é fundamental. A participação dos pais na escolha de quem vai dirigir a escola é importante, mas também a gente não chegou na excelência. Em conversa com professores de diferentes escolas, a maioria expressou o desejo de que haja o processo de participação popular na escola de direção por parte da comunidade. Mas essa não é a situação da totalidade das escolas. Em outros casos, percebe-se a organização de grupos em defesa de uma escola sensível à sua comunidade, que busca a garantia do processo escolar para todos e do sucesso escolar para todos e da ampliação do espaço da escola enquanto um espaço cultural da comunidade, ou ainda movimentos contraditórios que agregam dos dois tipos de projeto. A eleição de diretores trouxe um pouco os pais para dentro da escola. Quando o diretor é mais aberto, promove mais o diálogo com os alunos. Eles têm um pouco de consciência do seu poder de decisão e que eles podem. Tem como participar na escolha do diretor da escola. Eles que trazem os pais para dentro da escola. Começa com os alunos maiores. Daí se consegue puxar os pais para dentro da escola. A eleição está mais próxima da comunidade. A direção da escola é uma coisa familiar à comunidade. Tem uma relação afetiva e de personalidade. Considerando a modalidade local de escolha de diretor, diferente de concurso público, que dá a esse o status de mero técnico administrador das definições do Conselho Escolar ou dos órgãos centrais, a eleição de diretores eleva a função de direção como importante na arena político-administrativo-pedagógico da escola e do próprio sistema. A questão comentada no parágrafo anterior é a universalização do voto. São elementos para a continuidade da discussão em torno desse processo, ambas bastante polêmicas. Os problemas acerca do clientelismo, populismo e autoritarismo persistem e são complexos, decorrente em grande parte da vivência dos processos de democracia representativa da sociedade maior. Por todo exposto, entra um outro elemento importante, ainda a ser construído, o projeto político-pedagógico de escola capaz de convergir interesses, equacionando conflitos. Embora muitas escolas, há tempos, reivindiquem autonomia, muitas vezes a luta é em nome de interesses corporativos e não em favor da construção de gestão democrática e de um projeto político-pedagógico. Por fim, a eleição de diretor ganha sentido quando se trata de eleger um gestor desse projeto e não de um gestor de uma unidade administrativa. Então,
esse é o meu pensamento, é o que eu trouxe para falar a respeito da gestão democrática. E, aproveitando, né, peguei alguns ganchos de algumas falas, a minha preocupação, a gente está sabendo agora que vai ter a eleição para o conselho escolar, e a gente está preocupado. Como que vai ser feita essa eleição? Qual foi a comissão? Como foi escolhida a comissão que vai promover essa eleição? Houve a participação, o chamado de todos? Então a gente tem algumas preocupações, né? Então é o que eu queria dizer. Muito obrigado, bom dia a todos.